Estou gravando aqui esse vídeo como conteúdo extra para a turma de Introdução à Filosofia do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Paraíba, 2022.1, na verdade, né? A gente está um semestre atrasado. Então a gente ficou aqui de falar um pouco sobre algumas questões de política, algumas questões de justiça distributiva. Então vou falar aqui um pouco sobre uma posição chamada libertarianismo, tá? Então, começando. Então, em setembro de 2020, a revista Forbes divulgou a lista das 200 pessoas mais ricas do Brasil, né? Como faz de vários países, né? Então, aqui temos uma tabela, né? Tá atrasada, aqui eu tinha esses slides de outra apresentação que eu fiz em 2020. Essa aqui é a lista de 2020, não acho que mudou muito, né? Então, a gente tem aqui as 10 pessoas mais ricas do Brasil na época e os seus patrimônios, né? Você pode ver aqui que no topo da lista está o Joseph Safra, né? Fundador do Banco Safra, que na verdade morreu, né, em dezembro de 2019, mas ele ainda estava na lista com quase 120 bilhões de reais, né? Também temos na lista o Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook, né? Luiza Trajano aqui do Magazine Luiza, e até o Luciano Hang, né? O famigerado velho da Havan, em 2020 estava nessa lista. Então a soma do patrimônio das 10 pessoas mais ricas do Brasil é de quase 500 bilhões de reais, né? Perto de 1 trilhão de reais. Somente a título de comparação, o PIB do Brasil nesse mesmo ano foi de 6 trilhões de reais, né? Então a gente tem aqui 1/12 do PIB entre só 10 pessoas mais ricas do Brasil. A desigualdade econômica no Brasil é uma das mais altas do mundo, né? Interessante até que no livro do Sandel, né, a gente está usando, para quem não é da turma, a gente está usando o livro Justiça, do Sandel, para estudar essas partes aqui do nosso curso de Introdução à Filosofia. É engraçado que no livro o Sandel reclama que os Estados Unidos são uma das democracias mais desiguais do mundo, né? Bem, não é mais desigual que o Brasil, né? Se é que o Brasil vai se manter sendo uma democracia por muito tempo, né? Os dados aqui são do relatório de desenvolvimento humano da ONU e foram publicados em dezembro de 2019, né? O Brasil, você vê que está em segundo lugar, logo atrás, né, exatamente do Catar, que é onde está vindo a Copa, né? Nesse momento aqui que eu estou escrevendo, eu estou gravando esse vídeo, a Argentina acaba de ganhar do México na Copa do Catar, que é o país mais desigual do mundo, segundo esse estudo, né? Então aqui está pegando só 1% mais rico da população e vendo quanto acho que da renda da população esse 1% concentra, né? O Catar é 29%, o Brasil vai logo depois com 28,3%, né? Os Estados Unidos aqui, que Sandel estava reclamando, também não faz mal nesse ranking, né? Está em nono com 20,2%, igual a Rússia, né? Então esses aqui são os países com maior desigualdade de renda do mundo, né? Uma pesquisa do IBGE, divulgada em maio de 2020, ou seja, são dados de antes da pandemia, mostra que os 5% mais pobres do Brasil, que são 4,5 milhões de pessoas, recebem, em média, né, R$165 por mês, né? Isso aqui, como é antes da pandemia, também é antes do auxílio, etc, né? Mas você tem que pensar que muitas vezes numa família de 5 pessoas, uma pessoa recebe auxílio, né? Então a renda per capita ainda assim vai ser de R$125 por mês, né? Então o auxílio talvez não mude tanto isso daqui. Já o 1% mais rico do Brasil, né? Então só escrever aqui a renda dos 5% mais pobres do Brasil em 2020 era R$165 por mês, né? Os 5% mais pobres. Já 1% mais rico,
que são cerca de 900 mil pessoas, ganham em média 29 mil reais por mês. E você vê também que isso daqui acaba sendo meio assustador, esse dado, né? Porque você vê como o Brasil é um país tão desigual que 1% mais rico recebe 29 mil por mês, né? Lembrando que aqui é per capita, né? De modo que se eu tenho uma família que um pai ganha 30 mil reais por mês e a mãe ganha 30 reais por mês e tenha 3 filhos, ele não tá nessa média aqui, né? Porque quando você dividir pelo número da família vai dar menor, né? Mas aqui tem 2 pontos importantes, né? No primeiro lugar, que aqui quanto a pessoa ganha, né, renda por mês, e muitas vezes a desigualdade social vem não só da renda, mas do patrimônio, né? Então, às vezes a pessoa tem um patrimônio muito alto porque herdou ou qualquer coisa, mesmo que ela não ganhe muito por mês, né? Então, só dizendo que essa renda aqui é por família, né? De modo que se a família tiver 5 pessoas, você vai ter que multiplicar isso por 5, né? Ou seja, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe que sustenta a família, ganha aqui 143 mil reais, né? Então aqui já é uma renda bastante alta, né? Então muitos de nós consideram a desigualdade econômica injusta, né? E essas pessoas são favoráveis à taxação dos ricos para ajudar os pobres, né? Por exemplo, imposto de renda, taxação de grandes fortunas, imposto sobre herança, etc., né? E, de fato, existem bons argumentos para essa ideia de redistribuição de renda. Por exemplo, para um utilitarista, né, alguém que pensa que justiça tem a ver com a maximização da felicidade coletiva, um utilitarista provavelmente apoiaria a distribuição de renda. E ele poderia fazer isso a partir do seguinte argumento. Suponha que a gente tire 1 bilhão, né, vamos pegar aqui a gente tire 1 bilhão, né, então só um ponto aqui, né? Isso aqui é renda e aqui é patrimônio, né, que são coisas diferentes. Não é que o Joseph Safra ganha 119 bilhões por mês, é o patrimônio total dele. Então suponhamos que nós tiremos 1 bilhão da fortuna de Joseph Safra. Então ele vai deixar de ter 119 bilhões para ter 118,08 bilhões, né? Ou seja, isso resultaria para ele numa diminuição de felicidade muito baixa, né? Acho que pouco ou quase nada do padrão de vida dele modificaria pelo fato dele, em vez de ter 119 bilhões, ele ter 118 bilhões, né? Agora, suponhamos que nós distribuíssemos esse dinheiro para 100 mil pessoas necessitadas, né? Doando, no caso, 10 mil para cada uma, né? Isso resultaria num aumento muito grande da felicidade de 100 mil pessoas, né? Já Joseph Safra, por outro lado, mal sentiria a falta do dinheiro, já que sua fortuna está na casa dos 119 bilhões, né? E esse 1 bilhão não é sequer 1% da fortuna dele. Logo, concluiria o utilitarista, o aumento da felicidade coletiva para essas 100 mil pessoas seria maior que a redução de utilidade para Joseph Safra, né? De modo que o utilitarismo apoiaria essa transferência de renda aqui, né? Essa lógica utilitarista, né, a gente viu isso nas aulas passadas, poderia ir além e justificar uma redistribuição de renda muito mais radical, né? Uma distribuição de riqueza, no caso aqui, muito mais radical. Ele, né, o utilitarismo, nos orientaria a transferir o dinheiro do mais rico para o mais pobre, até que o último dólar ou real extraído do Joseph Safra o ferisse, vamos dizer assim, na mesma proporção que ajuda o seu destinatário, né? E a gente viu que essa posição mais ou menos radical do utilitarismo tem algumas críticas, né? E a gente poderia objetar a esse argumento pelo menos de 2 maneiras, né? Uma que é uma crítica que vai dentro do ponto de vista do próprio utilitarismo e outra que vem de fora dele, né?
A primeira objeção preocupa-se com o fato de que os impostos altos, principalmente sobre a renda, reduziriam o incentivo ao trabalho e aos investimentos, o que levaria a um declínio da produtividade. E aí aquela ideia, né? Se o bolo econômico encolher, vamos ter menos para redistribuir e o nível geral de utilidade pode cair, né? Essa objeção aqui é uma objeção utilitarista ainda, né? Aqui ela está pegando a utilidade a longo prazo. Fala, olha só, é até verdade que se você fizer isso a curto prazo você vai aumentar a utilidade geral, mas a longo prazo você pode diminuir, né? Então esse aqui é um argumento que a gente ouve muito, né? Até durante a ditadura militar, um slogan do Ministério da Fazenda, né? Na época tinha o Ministério da Fazenda, era esse, né? Nós temos primeiro que fazer o bolo crescer para depois distribuir, né? Obviamente, nesse caso você nunca chega ao ponto de distribuir, né? Você está sempre tentando fazer o bolo crescer e nunca distribui. Mas a ideia aqui seria que se você taxa demais a renda, você diminui o incentivo ao trabalho, ao empreendedorismo, etc, etc, né? Só que, como eu falei, ainda assim essa é uma posição utilitarista, né? Porque você ainda está tentando pegar as consequências desse ato para a própria felicidade, né? No caso, a longo prazo. A segunda objeção, que é a que vai interessar a gente aqui, ela desconsidera esse cálculo, né? Ela argumenta que cobrar impostos do rico para ajudar o pobre é injusto, porque isso viola um direito fundamental de quem, do caso? Do rico, né? Essa, por exemplo, é uma posição que a gente vê bastante em comentaristas de internet, né? A gente teve nos últimos 10 anos um surto desse tipo de posição, de anarcocapitalismo, libertarianismo, etc. Então essas pessoas muitas vezes argumentam que não há nada de injusto na desigualdade econômica em si, né? Não há nada de injusto na desigualdade econômica desde que ela não resulte do uso da força, de fraude, mas apenas de escolhas feitas dentro de uma economia de mercado. E as pessoas defendem que na direção oposta, cobrar impostos dos ricos para ajudar os mais pobres é injusto porque viola um direito fundamental à liberdade dessas pessoas, né? No caso das pessoas que estão pagando o imposto, né? De acordo com essa posição, subtrair o dinheiro, por exemplo, do Joseph Safra sem o seu consentimento, mesmo que por uma boa causa, é coercitivo, né? É uma violação de liberdade. Violação da liberdade, por exemplo, que o Joseph Safra teria de utilizar seu dinheiro como ele bem quiser, né? Uma coisa é ele mesmo querer doar esse dinheiro, aí não teria nada de errado, mas você meio que forçar ele a doar o dinheiro, cobrando um imposto, seria uma violação de liberdade, né? Aqueles que se opõem à distribuição de renda com base nesse tipo de argumento são muitas vezes chamados de libertários, né? E a gente vai falar um pouco dessa posição hoje, né? Então os libertários defendem o livre mercado e se opõem a regulamentações do governo, né? Em nome não da eficiência econômica, né? Porque senão seria um argumento utilitarista, e sim em nome da liberdade humana, né? Então seria um princípio básico de liberdade que justificaria, que impediria esse tipo de ação do governo, né? Então a alegação aqui é que cada um de nós tem um direito fundamental à liberdade, a gente teria o direito de fazer o que quisermos com aquilo que nos pertence, desde que a gente respeite o direito dos outros de fazer o mesmo, né? Então, se essa teoria libertária dos direitos fundamentais estiver correta, muitas atividades do Estado moderno são ilegítimas, né? E violam a liberdade, né? Apenas que às vezes eles têm esse termo, né? Apenas um Estado mínimo. Deixa eu escrever aqui, apenas um Estado mínimo. Ou seja, o que seria o Estado mínimo? Aquele que faz cumprir contratos, né? Porque é importante para o livre mercado que os contratos sejam cumpridos. 2, que proteja a liberdade privada contra roubos. E 3, mantenha a paz. Apenas esse Estado mínimo seria compatível com a teoria libertária dos direitos, tá? Qualquer outra ação que o Estado fizer para além disso, ele estaria restringindo a liberdade dos indivíduos, né? E seria fundamentalmente errado nesse sentido.
né? Um ponto que eu falei nas aulas passadas e que é relevante aqui é que a noção de liberdade que eles estão usando aqui é uma noção de liberdade negativa, né? Negativa não no sentido que é uma noção ruim, negativa no sentido que liberdade aqui é ausência de coerção, né? Então, ao Estado exigir que as pessoas façam determinadas coisas, como por exemplo pagar impostos, está tolhendo a liberdade dessa pessoa no sentido de que está colocando uma ação coercitiva, né? Então, de maneira geral, os libertários rejeitam 3 tipos de diretrizes. Deixa eu ver qual é o próximo slide que tem aqui. Eu nem sei desse slide, tem muito tempo. No geral, os libertários rejeitam 3 tipos de diretrizes e leis que o Estado moderno geralmente promulga. Primeira ponto importante para o... Deixa eu até apagar aqui. Para o libertário é a ideia de que o Estado não pode ser paternalista. Então aqui quais são pontos importantes para o libertário? Nenhum paternalismo. O que isso quer dizer aqui? O libertário ele é contra leis que protegem pessoas de si mesmas, por exemplo, leis contra o uso de drogas, né? Então, aqui, pelo mesmo motivo, quando o Estado proíbe o uso de drogas, ele estaria impedindo que a pessoa fazer algo com algo que lhes pertence, né? No caso, o seu próprio corpo. Então, se eu estou usando drogas, eu estou prejudicando o meu próprio corpo, não cumpre ao Estado limitar essa minha ação, porque eu estou agindo sobre minha própria propriedade, né? Então, o libertário ele é contra esse tipo de lei. Mas também leis que tornam obrigatório o uso de cinto de segurança. Ora, se eu não uso cinto de segurança, eu estou colocando em risco a minha própria vida, né? Então, como minha vida me pertence, é uma propriedade minha, não cabe ao Estado me obrigar a usar cinto de segurança. O Estado ele pode certamente fazer campanhas em favor do cinto de segurança ou campanhas contra as drogas, né? Tentando me convencer de usar o cinto de segurança ou de me convencer a não usar drogas, mas não proibir, tá? Então, desde que não haja risco para terceiros e que as pessoas sejam responsáveis por suas despesas médicas, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Que você pode pensar que, ora, o Estado deve forçar o uso de cinto de segurança porque as pessoas batem o carro e isso causa muitas despesas, né? No SUS, etc, né? Então aqui a gente está pensando numa ideia de que não há saúde pública, né? Então a pessoa vai pagar suas próprias despesas médicas. Então, desde que não haja risco a terceiros e que as pessoas sejam responsáveis por suas próprias despesas médicas, o Estado não teria o direito de ditar a que risco as pessoas podem se submeter, né? A que risco as pessoas podem colocar sua própria vida. Daí você vai o segundo ponto, que é nenhuma legislação moral. Nenhuma legislação moral. Então, libertários são contra o uso de leis para promover noções de virtude ou para expressar as convicções morais da minoria, né? Por exemplo, em determinadas comunidades, a maioria das pessoas podem desaprovar a homossexualidade, né? Mas para um libertário isso não justifica leis que privem gays ou lésbicas do direito de escolher livremente seus parceiros sexuais, né? Já que são pessoas adultas, elas têm o direito de fazer o que quiserem com os corpos dela, né? Não cabe o Estado tentar legislar sobre isso talvez por alguma questão de moralidade, etc, né? Já o terceiro ponto, que é o que vai nos interessar mais nessa aula, é a ideia de que também o libertário ele é contra a distribuição de riqueza, pelo mesmo motivo.
Então a teoria libertária dos direitos exclui qualquer lei que force algumas pessoas a ajudar outras, incluindo impostos para a redistribuição de riqueza, né? Embora seja desejável que o mais rico ajude o mais pobre, por exemplo, subsidiando despesas de saúde, moradia, educação, etc., esse auxílio para o libertário deve ser facultativo para cada indivíduo e não uma obrigação ditada pelo governo, né? De acordo com o ponto de vista libertário, taxas para a redistribuição de renda são uma forma de coerção, né? Como eu falei acima, ou até mesmo um tipo de roubo, né? Quem nunca ouviu isso daí na internet, né? Imposto é roubo, etc. Então o Estado não tem mais direito de forçar o contribuinte abastado, o Estado não tem um direito maior de forçar um contribuinte abastado a apoiar programas sociais para o mais pobre do que um ladrão benevolente teria de roubar o dinheiro do mais rico e distribuí-lo para entre os desfavorecidos, tá? Então essa aqui é a ideia. Então nessa aula a gente vai analisar um argumento para defender esse último ponto, né? A de que o imposto é um tipo de roubo, é um tipo de coerção. Mas antes vou falar aqui um pouquinho, fazer uma pequena revisão histórica do libertarianismo, né? Então na década de 80 as ideias libertárias, né, principalmente econômicas, né, esse é um ponto também bastante importante aqui. Muitas vezes as pessoas que se colocam nessa posição de libertárias, de liberais ou libertários, muitas vezes se focam apenas nas questões econômicas, né? E não, por exemplo, na liberação de drogas, casamento homoafetivo, etc. Tá? Então, na década de 80, essas ideias libertárias, principalmente as econômicas, se encontraram expressão retórica, uma expressão retórica antigovernamental e pró-mercado, por exemplo, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? A gente também encontrou um pouco dessa retórica nas falas do atual ministro da Economia do Brasil, né? Atual por pouco tempo, né? Mas até o final do ano, sim, né? O ministro Paulo Guedes, né? Que, às vezes, nesse governo de Jair Bolsonaro, a gente às vezes encontra essa retórica libertária do ponto de vista econômico, né? Mas certamente não do ponto de vista social. Aqui no Brasil, nos últimos anos, surgiu essa figura meio bizarra que é o libertário conservador, né? O cara que ao mesmo tempo ele é libertário, não nas coisas que interessam a ele, manter o status quo, mas ele é conservador em tudo aquilo que não interessa a ele, né? Então um libertário, né, tem essa falácia cherry picking, né? Escolhe só aquilo que interessa e não a posição completa, né? Então, como doutrina intelectual, a teoria libertária surgiu na década de 60, né, em oposição à ideia de estado de bem-estar social do pós-guerra, né? Então, no pós-guerra, a guerra teve essa oposição entre o Estado socialista, comunista da União Soviética, por um lado, e o liberalismo muito forte americano, por exemplo, e no pós-guerra alguns estados europeus, né, tiveram essa tentativa de fazer uma síntese, né, fazer um estado que ao mesmo tempo é liberal, mas que tem uma distribuição de renda, tem programas sociais, né, um tipo de terceira via que na época se chamou estado de bem-estar social, né. No Brasil, alguns partidos também foram fundados com esse tipo de ideia, né? Por exemplo, o PSDB e o próprio PT, né? São partidos desse tipo de estado de bem-estar social, né? Que tenta fundir capitalismo com algumas questões sociais, né? Então, o libertarianismo surgiu como uma reação à ideia de bem-estar social, né? Então, você tem em 1960 um livro, A Constituição da Liberdade, do filósofo austríaco Friedrich Hayek, né, em que ele argumenta que qualquer tentativa de forçar maior igualdade econômica tenderia a coagir e a destruir uma sociedade livre, né? Lembrando que a noção de liberdade aqui é uma noção negativa de liberdade, né? Então, qualquer tentativa de forçar uma igualdade social vai depender de coerção, né? De você aplicar multas para quem não pagar o imposto, ou você até prender quem não paga o imposto, né? E isso
destruiria essa sociedade livre porque iria contra esse direito fundamental de liberdade, né? Então, em Capitalismo e Liberdade, de 1962, o economista americano Milton Friedman argumentou que muitas atividades estatais amplamente aceitas são infrações ilegítimas da liberdade individual, né? Por exemplo, a Previdência Social, né? Previdência Social, ou seja, todo mês você faz uma contribuição. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. A Previdência Social seria um exemplo, né, de prática que acontece nas sociedades modernas que estariam indo contra esse princípio fundamental da liberdade, né? Então, nas palavras de Friedman, se o homem consciente decidir viver o dia de hoje, usar seus recursos para usufruir o presente, escolhendo livremente uma velhice mais penosa, com que direito nós o impedimos de fazer isso, né? Porque no caso da Previdência Social, você é capaz de fazer, você é obrigado a fazer uma contribuição todo mês para que você possa se aposentar depois, né? Então, o ponto aqui é com que direito o Estado pode forçar um homem, por exemplo, se ele quer gastar o dinheiro dele todo na juventude, mesmo que ele vá ter uma velhice penosa. O ponto aqui é que nós poderíamos incentivar uma pessoa a poupar para a sua aposentadoria, mas, nas palavras de Friedman, teríamos o direito de usar a coação para evitar que ela faça o que decide fazer, né? Então, pelo mesmo motivo, Friedman considerava a regulamentação do salário mínimo ruim, né? Para ele, o governo não tem o direito de interferir no salário pago pelos empregadores, mesmo que esse seja baixo, se os trabalhadores decidem aceitá-lo, né? Até que vocês lembram bastante da reforma trabalhista do governo Temer, né? Uma das questões ali que foram colocadas na época era o fato da reforma enfatizar a possibilidade de você fazer acordos entre patrões e empregados, né? E esses acordos, de alguma forma, teriam força de lei, né? Então, acordos, por exemplo, sobre jornada de trabalho, sobre intervalo de almoço, etc. Então, a aspiração aqui, certamente, é uma aspiração libertária. Agora, claro, né, qual o problema com esse tipo de acordo, né? É que há uma assimetria de poder muito grande, né? Uma coisa é você fazer um acordo entre duas pessoas no mesmo patamar de poder, no caso aqui econômico, e outra coisa é um acordo entre aquele que tem uma empresa e aquele que, se não aceitar o trabalho, pode passar fome, né? Mas lembrem-se que a ideia de liberdade que está aqui em jogo é uma ideia negativa de liberdade, ou seja, é uma ideia que tem a ver com você não atrapalhar que as pessoas possam fazer determinadas escolhas, né? Não é uma ideia positiva de liberdade, como eu falei, né? Que é dar as condições para as pessoas poderem fazer as coisas que elas querem fazer, né? Então, por isso que essa simetria de poder está meio que fora da questão aqui discutida por Friedman, né? Então, o governo também violaria a liberdade individual quando cria leis contra a discriminação no mercado de trabalho. Na opinião de Friedman, abre aspas aqui a opinião dele, tal legislação envolve claramente a interferência na liberdade dos indivíduos, né, de assinar contratos voluntários entre si. Então, se eu não quero que negros trabalhem na minha empresa, para Friedman não tenho nenhum problema, né? Eu tenho um direito de fazer isso, né? Talvez as pessoas vão boicotar a minha empresa, etc, mas aí é uma questão que vai ser resolvida pelo próprio mercado, né? Não caberia ao governo legislar sobre isso. Então, e aqui o que nos interessa é esse livro aqui, tá? Então, o argumento que a gente vai tratar foi proposto pelo filósofo Robert Nozick, né? Nesse livro aí, Anarquia, Estado e Utopia, que é de 1974, né? Então, Nozick ele é um bom filósofo, tá? Ele tem trabalhos importantes em epistemologia, por exemplo, e esse argumento dele é um bom argumento. Então, Nozick faz uma defesa filosófica dos princípios libertários nesse livro aí, né? Então, se você
tem interesse, né, tem inclinações libertárias, eu indico ler esse livro. Pelo menos é um livro escrito por um bom filósofo, tá? É melhor do que ler, por exemplo, do que ficar vendo vídeo no YouTube ou ver no site do Instituto Mises. Então, Nozick faz uma defesa filosófica dos princípios libertários e faz um desafio ao conceito mais difundido de justiça distributiva. Só uma curiosidade é que poucos anos antes de Nozick lançar esse livro, tinha saído o livro do Rawls, né, que é a teoria que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Então esse livro aqui, de certa forma, é uma resposta ao livro de Rawls, né? Que Rawls tem um argumento de que por que distribuição de renda não só é permissível, como é desejável do ponto de vista moral, né? Uma sociedade justa precisa distribuir renda, e aqui o Nozick ele está querendo argumentar de maneira contrária, né? A gente vai estudar primeiro o argumento de Nozick porque ele é mais simples, né? O argumento de Rawls é um pouquinho mais complicado. Então, o Nozick ele parte da afirmação de que os indivíduos têm direitos tão inalienáveis e abrangentes, nas palavras dele, né? Que, nas palavras dele, levantam a questão do que, se é que há alguma coisa, cabe ao Estado a fazer. Ele conclui que, nas palavras dele, apenas um Estado mínimo limitado a fazer cumprir contratos, proteger as pessoas contra a força, o roubo e a fraude é justificável. Qualquer Estado com poderes mais abrangentes viola os direitos dos indivíduos de não serem forçados a fazer o que não querem e, portanto, não se justifica. Entre as coisas que ninguém deve ser forçado a fazer, destaca-se a obrigação de ajudar o próximo. Então, essa ideia de um imposto de renda seria você instituir uma obrigação de ajudar o próximo, e para nós que isso não cabe ao Estado fazer. No máximo, cabe ao indivíduo fazer, por iniciativa própria, né? Então, cobrar impostos do rico para ajudar o pobre é coagir o rico. Isso viola seu direito de fazer o que quiser com aquilo que ele possui, né? Então, no caso, perceba que o libertarianismo ele está sempre jogando com essa ideia de que você tem o direito de fazer o que você quiser com o que lhe pertence, desde que, obviamente, isso não implique violar o direito do outro, né? Então, da mesma forma que seu dinheiro, suas propriedades lhe pertencem, seu próprio corpo também lhe pertence, e você tem direito de fazer o que você quiser com seu próprio corpo. Então, de acordo com Nozick, não há nada de errado na desigualdade econômica em si. Ele repudia a ideia de que uma distribuição de renda justa consiste em um determinado padrão, né, como rendimentos igualitários, atendimento igualitário de necessidades básicas, etc. Para ele, o que importa na justiça distributiva é como a distribuição é feita. Vocês viram que tem Neymar, a gente vai falar depois de Neymar. Nozick rejeita as teorias pré-estabelecidas de justiça em favor daquelas que respeitam as escolhas individuais nos livres mercados, né? Então ele argumenta que a justiça distributiva, né, ou seja, o modo como a gente distribui bens na sociedade, deve atender duas condições, tá? Justiça na aquisição das posses e justiça na sua transferência. Ou seja, a primeira condição diz que a riqueza inicial de uma pessoa deve ter origem legítima, né? Se você fez fortuna com a venda de produtos roubados, por exemplo, você não teria direito de possuí-la. Do mesmo modo, se você fez fortuna explorando o trabalho escravo, né, ou se a fortuna que você tem é herança de quem fez fortuna explorando o trabalho escravo, né, veja que essa cláusula leva a algum problema quando aplicável ao Brasil, você também não tem direito de possuí-la, né? Então perceba que o Nozick aqui ele é menos bitolado, né? Ele fala, tá, olha só, para uma justiça distributiva ser justa, não quer dizer que as pessoas têm que ter uma condição parecida ou que tem que ter necessidades básicas. Ela tem que ser justa. Ela é justa quando a origem da riqueza é justa, ou seja, quando ela não vem de roubo ou de escravidão, e além disso, quando as trocas que aquela pessoa fez também são justas, né?
ou seja, elas foram feitas em negociações legais no mercado ou por doações voluntárias recebidas de outras pessoas. Perceba que aqui também tem algumas questões complicadas, né? Será que o dono da Record e da Universal, que fez riqueza com doações, até que ponto essas doações são justas, né? Ou são livres, né? É uma questão a ser feita, mas vamos supor que for. Então, se esse dinheiro dele tem origem em doações livres, é justo que ele tenha bastante dinheiro. Ou seja, se a resposta a essas duas questões for sim, ou seja, o dinheiro tem origem, o patrimônio tem origem ilícita e também foi utilizado em trocas lícitas no mercado, então o Estado não poderia tirá-lo de você sem o seu consentimento. Ou seja, você não deveria ser obrigado a pagar imposto, por exemplo, sobre esse patrimônio. Então, contudo que ninguém inicie sua fortuna com ganhos ilícitos, qualquer distribuição resultante do mercado é justa, né? A despeito de, no final, ela parecer igual ou desigual, né? A despeito de quanta desigualdade econômica tenha. Obviamente, não é fácil determinar se o capital que deu início à fortuna de uma pessoa teve origem lícita ou ilícita, né? Talvez aqueles que estão agora no topo da pirâmide são beneficiados talvez, né, e muito provavelmente em muitos casos, são beneficiários de injustiças passadas, né, como escravidão, expropriação de terras de índios, de indígenas brasileiros, né? Então, essa questão fundiária é muito complicada, né? O que torna lícito alguém cercar uma terra e dizer que é dele, né? Tudo bem, hoje em dia a gente tem leis para isso, mas a distribuição original, né? As pessoas, por exemplo, expulsaram tribos indígenas de determinadas áreas e clamaram aquele terreno como deles, né? Então é complicado você determinar se aquele capital que teve origem nesse tipo de ação é lícito ou ilícito no sentido lá de Nozick, né? A questão é que no caso de ser ilícito, para Nozick, nós devemos realmente corrigir a injustiça por meio de taxações, reparações e outros meios, tá? Mas é importante notar que tais medidas não têm como objetivo para Nozick corrigir os erros do passado. Elas têm como objetivo corrigir os erros do passado. O objetivo delas não é resolver uma questão de equidade de renda no presente, tá? De qualquer modo, você pode perceber que o Nozick é um libertário muito mais consistente que o libertário médio da internet, né? Em que essas questões aí nem entram em pauta, né? A questão sobre licitude, né? Por exemplo, muito se fala do Elon Musk, né? Que a fortuna dele tem origem em minas de diamantes na África. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas sendo verdade, né? Se o pai dele tinha essas minas que eram concessão de um governo racista, né? Porque foi na época do apartheid, que utilizava mão de obra escrava, não sei nem se escrava, mas certamente em condições péssimas de trabalho de uma parcela da população que não tinha de seus direitos garantidos pelo próprio Estado. Nesse caso, talvez para nós seja o caso de expropriar esses bens, né? Por quê? Porque essa aí é uma distribuição injusta para nós, porque o dinheiro teria origem, o patrimônio teria origem justa, tá? O que nós aqui é contra vamos supor que a sociedade está tudo perfeito, né? Ninguém tem patrimônio de origem justa. O que ele é contra é cobrar imposto simplesmente para melhorar a distribuição de renda, certo? Porque ele acha que esse imposto aqui é injustificável, certo? Agora, um imposto ou uma expropriação para reparar uma injustiça do passado, esse ele acha justificado, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, eu vou parar esse vídeo aqui e vou voltar em outro vídeo que a gente vai falar do argumento principal do Nozick.